Viemos hoje a esta visita ao Valor Sul e isto tem um objetivo específico no quadro do trabalho que o Chega tem feito em relação ao trabalho ambiental que estamos a analisar na cidade de Lisboa. Enquadra-se também em várias visitas que farei nos próximos meses relacionado com a preparação das eleições autárquicas do próximo ano, não só em Lisboa como no resto do país. Em qualquer caso, eu não queria hoje deixar passar a presença que tenho aqui para dizer o seguinte. Eu não creio que seja útil, nem para o país, nem para ninguém, partilhar dados ou conversas minhas com o Sr. Primeiro-Ministro. Também não creio, e penso que nunca nenhum de nós o fez, que devam ser partilhados conteúdos específicos de mensagens ou qualquer outro tipo de conversa que tínhamos que ter. Em qualquer caso, posto isto, eu entendo que o contexto é suficientemente grave e justificativo de dar pelo menos uma explicação ao país da decisão que tomámos na última semana e que envolve o Orçamento do Estado para 2025. E, portanto, queria dizer que, independentemente aqui da forma e do meio e da especulação que houve em torno disso, eu queria confirmar que transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro que o Chega, tendo-se sentido absolutamente traído no âmbito destas negociações que estavam em curso, de várias formas e de múltiplas formas, fez frontalmente, ao contrário do que fez o PSD, fez frontalmente, teve frontalmente a atitude de transmitir ao Primeiro-Ministro que as negociações para o Orçamento do Estado estavam suspensas e que o partido que suporta o Governo as deve levar a cabo com, tirando o Chega, o único partido que o pode aprovar no Orçamento, no Parlamento. Esse partido é o Partido Socialista, com quem o Governo estava a negociar secretamente, em várias formas, em vários modos e com partilha de diversos dados, e nesse sentido entendemos que é com esse Partido Socialista que estas negociações devem ser feitas. Em todo o caso, também não queria, porque eu não quero deixar nada por dizer, deixar claro o que transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro, que o meu desapontamento é tanto maior à medida que, olhando para trás nos últimos dias e nas últimas semanas, compreendi que tudo não passou de uma fantochada e de uma manobra de negociação, que nunca houve nenhuma negociação séria entre o Governo e o Chega, nem em matéria de imigração, nem em matéria de combate à corrupção, nem estritamente em matéria orçamental. E, portanto, nestas três áreas que o Governo sabia serem para nós decisivas, porque foi-lhes dito logo no momento zero que eram decisivas, compreendo hoje, à luz dos acontecimentos, o porquê é que nenhum destes temas teve vazão, porque é que nenhum destes temas teve seguimento e porque é que nenhum destes temas tinha, na verdade, nenhum interesse para o Governo. A razão é uma e é simples, embora não fique bem ninguém dizê-lo, é porque estávamos a ser traídos. E quando é assim, como diz o povo português, quem não se sente não é filho de boa gente. Eu espero que o Governo encontre o seu caminho com o Partido Socialista e que o país tenha a estabilidade que merece ter com o encontro destas duas personalidades, que, na verdade, não são assim tão diferentes, e por isso nós começamos a perceber porque é que o PSD governa ou de forma tão parecida com o Partido Socialista. Mas ainda assim se sente traído exatamente? Olha, não podendo partilhar dados que não posso partilhar, mas podendo dizer algumas coisas, posso lhe dizer isto. Desde o momento inicial, o Governo soube exatamente quais eram as nossas prioridades. Muito antes, suspeito eu, de qualquer outro partido, de quaisquer outros partidos, o Governo sabia quais eram as nossas prioridades e eu tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro que estávamos realmente empenhados nestas negociações, que não estávamos a fazer bluff ou a querer, na verdade, provocar uma crise política fingindo que negociávamos. Não. E transmitimos o que era importante, verdadeiramente. O tempo passou e não houve nenhum retorno sobre as medidas estruturantes fundamentais que eram para nós importantes. E suspeitámos que, por isso mesmo, o Governo estava a guardar-se, o que era estranho para estes próximos dias. Uma vez que o orçamento tem que ser entregue no final do mês, início do próximo, seria estranho dois partidos, um partido que não tem a maioria e que precisa de construí-la, não dar nenhum seguimento ou vazão a outro partido do qual precisa para formar uma maioria. Mas, bom, a vida é o que é, há estilos diferentes de governar, etc. Quando houve a questão do referendo à imigração, o Governo tomou uma atitude curiosa. O Sr. Primeiro-Ministro nunca teve a decência sequer de responder àquele que era o líder do outro partido e que o interpelou diretamente e mandou a resposta a ser dada por outros interlocutores. E isso, enfim, é o que é, mas mostra mais de quem o faz do que a quem se dirige. Finalmente, quando o PSD recusou todas as negociações em matéria de combate à corrupção, de imigração, etc., nós percebemos que, na verdade, o que estava a acontecer era uma partilha permanente e incessante de dados entre o Partido Socialista e o Governo.
Negociação essa que nos tinha sido garantido não estar em curso e não estar a existir. E, portanto, eu não gosto de fazer grandes dramas à volta disto. Eu acho que o que era preciso dizer, eu digo hoje, com todas as palavras, o Sr. Primeiro-Ministro poderá desmentir se assim o entender, é que o Governo mentiu-nos, o Sr. Primeiro-Ministro mentiu, o Governo traiu-nos. É assim que nos sentimos. Isso não vai alterar a nossa forma de fazer política, continuaremos a ser construtivos, levaremos ao Orçamento de Estado as propostas que temos que levar para mudar o Orçamento de Estado. Agora, eu acho que o Governo já deu provas de que não é confiável e, portanto, espero que o Partido Socialista tenha essa capacidade de se entender. Em qualquer caso, noto que o Partido Socialista, precisamente depois das minhas declarações da semana passada, teve imediatamente a preocupação de sair todos os dias a terreno a dizer que não é ele que vai aprovar o Orçamento de Estado, que com o IRS e com o IRC não pode aprovar o Orçamento de Estado. Quer dizer, o Dr. Pedro Nuno Santos teve 2 meses em que já se sabia do programa do Governo para o IRS e para o IRC para dizer o seguinte: olhem, podemos falar do que quiserem, mas se houver este IRS e este IRC, eu não vou aprovar o Orçamento de Estado. Podia tê-lo dito, nunca o fez. Porquê? Porque é que só o fez agora que o Chega está fora das negociações? Por uma razão, porque foram apanhados a negociar, porque o país sabe que estão a negociar e Pedro Nuno Santos está na dúvida entre ser a oposição ou ser muleta do Governo. É isso que está a acontecer em Portugal, é importante que as pessoas saibam o que é que está a acontecer em Portugal e que tomem as suas decisões depois. O Chega deu tudo a este Governo para podermos ter um Orçamento do Estado. Tudo. Toda a abertura, toda a negociação, em todos os temas, inclusive no da imigração, que como se sabe é sensível para o Chega disse sempre: esta é a nossa proposta, estamos dispostos a negociá-la. Esta é a nossa ideia, estamos dispostos a revê-la. Está disponível para assumir essas consequências? Ora, eu acho que tem que se perguntar ao Governo se o Governo está disponível para assumir essas consequências. Porque um Governo que disse sistematicamente não precisamos, um Governo que só fala em moções de censura, um Governo que só fala em eleições, é porque o próprio Governo quer ir a eleições. É o que eu lhe estou a dizer, não houve atitude nenhuma diferente do Governo, o que estou a dizer é certo e irrevogável. Mas esta, para mostrar precisamente a diferença dos partidos, é que há uns que têm palavra irrevogável e outros não têm. Esta é a mesma. Há pouco falou em negociações para que fique claro. Em política não há impossíveis. Eu não vou dizer nem que Cristo deixa a terra, como disse o Presidente da República, até porque depois acabou por ser Presidente da República e pelo menos Cristo ainda não desceu à terra. Eu vou dizer o que nós podemos dizer ao dia de hoje e penso que o Governo e o país compreenderão. Fomos traídos, fomos enganados, o Governo não aceitou negociar em nenhuma matéria-chave que para nós era fundamental, a imigração, o combate à corrupção, a reorganização orçamental com menos impostos e, portanto, quando soubemos que o Governo, na verdade, estava a montar este orçamento, não com base nestas linhas essenciais, que eram conhecidas de todos, mas com base naquilo que o PS quer e que Pedro Nuno Santos querem, então era claro que estavam a negociar à revelia e sem nós sabermos. Para nós isso é uma traição. Como em todas as relações, quando há uma traição, aquele que é traído deve ter a capacidade de sair de cena, de se pôr de fora e dizer aos outros para se entenderem. O que eu quero dizer ao dia de hoje é que o país sabe que o Governo nos enganou e quando é assim, é mesmo irrevogável, que nós estamos fora destas negociações, é com o PS que eles têm que negociar. Ou seja, penso que este não há forma... irrevogável é muito claro, é compreensível para todos e não é um irrevogável como um outro de há 10 anos atrás. É um irrevogável de quem tem palavra e um irrevogável de quem sentiu que estava a dar o seu melhor pelo país desde estas eleições, procurando até formar um governo que muitos dos nossos militantes e apoiantes não queriam, para dar ao país a estabilidade que o país precisa. Agora, eu acho que compreenderão o país todo, os nossos militantes e apoiantes, acho que já não há nenhumas condições para isso. O Governo escolheu o seu parceiro, deve levar até ao fim estas negociações com o seu parceiro. A irrevogabilidade vem daí, de caráter e de palavra. E eu quero-me manter perante os portugueses como um líder de caráter e de palavra. E é assim que vamos continuar, esperando eu que saibam agora dar ao país a estabilidade política que o país precisa, pois caso contrário serão eles os únicos responsáveis pela crise política que se avizinhará no próximo ano. O Governo já tem as propostas do Chega nessa matéria, até porque o Chega algumas delas já as entregou no Parlamento. O Governo, precisamente porque nos enganou, levou tudo de avanço. Tem as nossas propostas em todas as matérias, praticamente. Do referendo da imigração, às propostas de IRS jovem, às propostas de descida do IRC. O Governo tem tudo. Portanto, até se for esperto, é pegar nelas e pô-las lá. Tal como eu disse, se o Governo quiser retirar do orçamento, da negociação orçamental, e quiser fazer um retificativo, um documento isolado, ou um projeto de lei, ou um projeto legislativo diferenciado, onde conste os acordos a que chegou com as forças profissionais, ou em matéria de IRS e de IRC, nós cá estaremos para o aprovar, porque são medidas com as quais nós concordamos. O orçamento é muito mais do que isso. O orçamento é a linha de orientação política, económica e fiscal de um país. Quem não negocia e quer essa linha aprovada, nomeadamente porque o Chega, ao contrário do PS, tem que votar a favor do orçamento. Ora, eu acho que o país todo compreende que nós não podemos votar a favor de um orçamento onde não fomos tidos nem achados. Não é estar a pedir muito, é estar a pedir tudo, é estar a pedir ao Chega que desapareça, que se anule. Eu não vou permitir isso, o Chega não vai permitir, os seus dirigentes não vão permitir isso. Portanto, se o Governo quiser autonomamente trazer essas matérias, se estiver realmente empenhado em aprovar estas matérias,
ele vai retirá-las do Orçamento de Estado e vai pô-las noutra sede. E então terá a aprovação garantida, pelo menos da parte do Chega. Se quiser confundir tudo, confundir os portugueses e levar tudo para o Orçamento de Estado para provocar uma crise política e vitimizar-se, eu já disse uma vez a Luís Montenegro, 1985 só acontece uma vez. Aqueles que acreditam que a história se repete com lições de quem viveu a política há 20 ou há 30 anos, estão enganados. Também posso estar enganado. Veremos quem está enganado ao final do dia. Ainda uma resposta. Eu penso que o relatório da TAP é muito claro, o relatório da Inspeção de Finanças é muito claro em relação à matéria específica da forma como a TAP foi adquirida e readquirida. E acho que é grave perante todos, de tal gravidade, que foi enviado para o Ministério Público esse processo. O Sr. Primeiro-Ministro, perante estas suspeitas e perante o envolvimento de dois titulares políticos, um que vai ser titular político e outro titular político, um ministro e uma nova comissária europeia, que é preciso dizê-lo, opta por dizer que o tempo deu razão a estes dois intervenientes. É precisamente o contrário. O que está o tempo a dar razão é que o processo de tal foi mal gerido, quer pelo governo do PSD, quer pelo governo do PS. E por isso nós temos que chamar à responsabilidade destas pessoas. Cabe ao Sr. Primeiro-Ministro dizer se Miguel Pinto Luz tem condições para continuar a ser Ministro ou se Maria Luísa Albuquerque tem condições para ser nomeada Comissária Europeia. Mas eu acho que perante estes dados, pelo menos alguma prudência deveria caber ao Primeiro-Ministro, prudência que não está a ter. Por isso mesmo, nós entendemos, já houve 2 requerimentos, eu tive a oportunidade ontem de ler os 2 requerimentos que foram feitos pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, para que se possa ouvir na Comissão Permanente, para que seja discutido na Comissão Permanente o dossiê da TAP. Eu quero aqui dizer que se isso não for possível, ou se houver uma decisão em contrário do Presidente da Assembleia da República, nós vamos recorrer a um debate de urgência nos próximos dias, precisamente sobre este dossiê da TAP, porque entendemos que o Ministro está amplamente fragilizado, mas que também a escolha de Maria Luísa Albuquerque, depois desta enorme atrapalhada, está muito fragilizada para a União Europeia. Ou seja, nós já tínhamos um Presidente do Conselho Europeu que vai para a Europa debaixo de suspeitas de um caso grave. Agora temos a Comissária portuguesa na Comissão Europeia, que vai para a Europa sob suspeitas de ter participado num processo da TAP, também ele sob suspeitas. Quer dizer, nós qualquer dia enviamos o José Sócrates para a Europa também para ser o Presidente do Conselho do Parlamento Europeu. E esta atitude tem que parar, nós temos que ser capazes de refletir sobre o que estamos a fazer. Por isso vamos chamar o Governo ao Parlamento para que ele possa, pelo menos, explicar porque é que mantém a confiança, quer em Miguel Pinto Luz, quer em Maria Luísa Albuquerque.